Tá iniciando aqui. Diogo, você tá deitado. Felipe entrou? Felipe ainda não. Eu. Ah, eu não tô vendo. Tô vendo vocês quatro só. Deixa eu ver um truque aqui para o negócio ficar reto. Tô vendo vocês quatro só. Tá rolando. Dá para gravar o Zoom ao mesmo tempo que faz live? Acho que no final ele grava. E aí eu fiquei pensando, qualquer coisa a gente faz aqui e posta. Já tá ao vivo. Não. Tô entrando aqui na nova sala de Zoom que a galera criou. Aí, estamos aqui de novo. Estão me ouvindo, gente? Sim. Não te Sim. vejo. Ah, sim, vejo. Ah, peraí. Tá. Alguém fala aí. Pronto. Alguém fala aí. Tô falando. Vamos começar? Ok, Pronto, estamos bora. ao vivo, minha gente. E depois ainda a reunião grava aqui normalmente. Então vamos Entrou nessa. lá, então? Deu certo? Sim. O Boa. YouTube. O cara que Já tá rolando, tá? tá rolando. Parece que sim. Não sei. Gente, me digam, tem alguém no YouTube aí olhando? Vê se apareceu lá no YouTube já. Cara, Manda um oi, galera, que estiver no YouTube assistindo a gente. Manda um sinal, uma mensagem, sinal de fumaça. um pombo correio. Quem, ó, de novo, daqui a pouquinho eu vou desligar essa live aqui do Instagram. Quem quiser ir assistir a gente no YouTube, volta alguns stories aí meu que tem um arrasta para cima, que vai dar direto no link do Roda Gigante. Ou então procura no YouTube Roda Gigante que vocês vão achar. E sigam o Roda Gigante, que tem um material incrível. Ó, o pessoal tá dizendo que não tá indo no YouTube ainda. Será que eu abro o YouTube para ver, gente? Eu mandei o link no grupo que a gente tem aqui falando da live. Eu não tenho como ver aqui, porque eu tô no... Eu tô com o YouTube aberto. Vou entrar aqui no YouTube também. Ai, que desespero. Vai todo mundo entrar no YouTube agora para ver se tá rolando. Ó, vão dizendo pra gente aí se... Ó, o pessoal tá dizendo que só aparecem músicas com roda gigante. Tá bom. Ah, não, pede para ele botar, para ele pesquisar Roda Gigante Palhaços. Aí vai aparecer a bolinha redonda. Roda Gigante Palhaços? o canal. Roda Gigante, aparece a Roda Gigante e banda. Ah, o pessoal tá dizendo... Roda Gigante Palhaços desaparece. O pessoal tá dizendo... Porque ontem eu entrei no YouTube e já aparecia o cartaz com a chamada do evento de hoje. Deve ser esse link, né? O pessoal tá dizendo para chamar no Roda Gigante Palhaços, para procurar. Tá rolando, gente! Acabou de saber, Cadu falou que tá rolando, então vamos lá. Atenção, concentração. Após esse momento de bastidores. Boa noite, galera! Boa noite, boa noite, boa noite! Tá rolando. Bom, tomara que estejamos realmente no ar. Muito bem, vamos lá, vamos começar. Primeiro, agradecer a presença do Wilson, do Felipe. E aí a gente vai começar com aquele nosso texto, lembrando dos nossos patrocinadores que tornam possível... Foi eu. Gente, ela é muito bem. Se der certo, lembrando... Vamos lá, falar, né, lembrando dos nossos patrocinadores e apoiadores que tornam possíveis todas as ações do Roda Gigante nesse ano, nesse momento tão difícil, mas estamos aí, porque a arte salva, o SUS salva e estamos juntos. Ministério do Turismo, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro,
Secretaria Municipal de Cultura e Instituto CCR apresentam Roda Gigante Palhaços na Rede, com patrocínio da Perinatal e apoio do Oi Futuro e do Instituto Eclos. E é com muito prazer que hoje nós vamos falar de adolescentes na roda. Para isso, temos aqui a presença honrosa de dois grandes parceiros que acompanham a trajetória do Roda Gigante desde o seu começo lá em 2009. Felipe Fortes, médico, ebiatra, bailarino, dançarino, pai, enlouquecido, amigo de todos nós. Wilson Belém, ator, diretor, professor, dá aula de teatro aí para adolescentes desde 1996. E aí a gente vai começar aqui passando um pouco a palavra para eles, porque são eles que interessam hoje. Então, a gente combinou 10 minutinhos para cada um, falar um pouco aí dessa trajetória, como é que foi essa aproximação com o Roda Gigante, com a palhaçaria e o que mais vocês quiserem dizer para a gente. Agora, para o ímpar, quem começa? Felipe! Gente, muito obrigado pelo convite. Que prazer em vê-los, né? Assim, faz tempo que a gente não se vê. Eu estou aqui em Porto Alegre nesse momento. Então, deixa eu me apresentar. Como a Cris falou, meu nome é Felipe Fortes, eu sou médico ebiatra. Para quem não conhece, o médico ebiatra é o clínico dos adolescentes. Também sou o pai da Sofia, que tem 14 anos. E também tenho formação em dança pela Faculdade Angel Viana. Não é sempre que eu me apresento assim, sabe, dizendo da faculdade de dança, mas são muitas vezes. Logo no início eu tinha um pouquinho mais de receio, né, principalmente nos meios mais médicos, né, mas eu agora já professor de dança mesmo, e é graduado em dança, licenciado em dança pela Faculdade Angel Viana. Dou aula na Angel Viana, inclusive hoje, na disciplina de cinesiologia, no curso de formação de bailarino contemporâneo, e trabalho no NESA, que é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, que é um núcleo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tenho também um Instagram, que estou aqui ao vivo no meu Instagram, inclusive aqui do lado, que chama Médico de Jovens, que é um trabalho também muito novo, que tem me dado muito prazer, trazido assim, um retorno muito legal assim, de lá e cá, sabe? É muito interessante essa coisa da rede social, né? Principalmente para mim que trabalha com adolescentes, assim, se conectar com as redes sociais tem sido um grande desafio, e uma coisa muito bonita, assim, né? Tem alguns pessoas que chegam e dizem, nossa, como a rede tem sido legal, os seus mensagens, seus posts, as suas coisas que você faz no Instagram têm ajudado na relação com meu filho adolescente. Jura? Enfim. Então é isso. Esse é Felipe Fortes, um pouquinho. Boa noite, gente. Que prazer enorme estar aqui com essa galera que eu conheço há muito tempo, são amigos queridos. Eu sou ator, diretor e professor de teatro do Centro Educacional Anísio Teixeira desde 1996, ou seja, mais de 25 anos. Trabalho com essa faixa etária exatamente entre o 5º e o 9º ano, que é a galera de 11, 12, 13, 14 anos, idade exatamente que está passando por todo esse processo de transformação da adolescência, de descoberta do corpo, dos afetos. E eu também tenho uma história longa com trabalho corporal. Eu fiz Escola Nacional de Circo, trabalhei mais de 10 anos como palhaço de vários grupos, eu trabalhei com quase todo mundo aqui. Conheci a galera do Roda muito por estar nesse meio também do circo, do teatro, da palhaçaria. E acabei fazendo a minha pós-graduação na Faculdade de Dança Angel Viana, onde o Felipe dá aula, e fui orientado na minha monografia pelo Marito. Eu não, gente, é horrível isso. Eu ainda não aprendi a falar o nome dele. Olso Fonsberg. Ele é sueco. Ele é um cara incrível, ligado a uma disciplina que a gente teve na pós-graduação, que foi uma pós-graduação em formação corporal, em preparação corporal para artes cênicas. É uma das pós-graduações que tem na Angel Viana, que é uma escola incrível, referência no Rio de Janeiro, para quem não conhece, está em outro estado. E o Marito, ele está muito ligado à faculdade de dança em Paris 8, de um núcleo de estudos transdisciplinares de corporeidade. E aí, como eu estava nesse processo de finalizar a pós, em que a gente passa por várias disciplinas, práticas, teóricas,
E chega aquele momento, tem que fazer a monografia de conclusão de curso. Eu já tinha feito um curso na Unirio de Teoria do Teatro, que era bastante acadêmico. Eu falei, não, aqui eu quero, sim, um trabalho intelectual, mas eu também quero um trabalho que eu me debruce sobre alguma experiência prática. E como estava próximo do Roda Gigante, acompanhando o trabalho do Roda Gigante, tinha a ver com a minha experiência passada no circo, como palhaço, estava totalmente atento ao que esse universo conceitual que o Marito estava trazendo, que os professores da Angel estavam trazendo. Eu falei, gente, isso dá link total, e foi uma experiência incrível, porque eu acompanhei 3 oficinas do Roda para adolescentes, intensamente, assim, ficava assistindo todas as aulas, anotando, e usei essa experiência na minha monografia, e acompanhei também o treinamento do Roda com a Denise Stutz, que foi diretora do grupo, preparadora do grupo, uma coreógrafa, performer incrível, amiga também da gente, e foi uma experiência incrível em que eu pude construir esse universo ao mesmo tempo de observação prática e de construção de uma rede, assim, de algumas ideias para pensar o processo, essa oficina, como é essa oficina de palhaço para adolescentes? Quais os processos que acontecem no adolescente, pensando que o Roda tem essa preocupação com a promoção da saúde, e o adolescente está num momento, e sobretudo nessa pandemia, em que essa questão da corporeidade é uma questão muito, muito séria, muito rica, muito complexa. Então, eu fui observar o trabalho da oficina de palhaço do Roda Gigante para adolescentes. Então, acompanhei 3 oficinas para espetáculo, que é uma escola de formação de artistas, ali perto da rodoviária, o Instituto de Arte e Teatro. E é isso, assim, acho que para começar. E sempre com esse foco nessas ideias de corpo que a gente está, que essa universidade, que os estudos mais recentes de corpo, tanto que não chama mais nem de, a gente gosta de falar a expressão corporeidade, né? Estudos sobre essa ideia do corpo do adolescente e esses processos que disparam nessa oficina do Roda. Eu acho que, bom, para começar é isso. Acho que é legal, Wilson, não sei, Cris, galera que está aí ouvindo, explicar um pouquinho para a galera que está nos ouvindo o que era exatamente essa oficina, assim, contextualizar um pouco isso. E a gente estava até agora discutindo aqui um pouco, né, nos bastidores, um pouquinho antes de começar aqui, como eu tenho memórias afetivas bonitas e lindas dessa época, enfim. E eu estava falando um pouquinho no meu Instagram aqui, para os meus seguidores, qual era a minha história dentro do Roda, né? Assim, claro que a gente está aqui dentro do YouTube do Roda Gigante, que é um grupo que existe há um bom tempo, um grupo de atores profissionais que trabalham com a arte do palhaço, que eu conheci dentro do Hospital Pedro Ernesto, porque eles faziam intervenções em muitos hospitais públicos do Rio, e o Hospital Pedro Ernesto era um deles, inclusive o NESA. Então, muito tradicionalmente, né, os palhaços fazem intervenção nas enfermarias pediátricas, né, intervenções artísticas nas enfermarias pediátricas, mas eu acho que talvez um grande desafio para vocês foi começar a fazer intervenção com adolescentes, né? E aí foi onde eu conheci o Roda Gigante. E aí, assim, vocês vão me perguntar, não, eu sou médico, né? Tenho esse viés da arte, fiz faculdade de dança, mas não tenho nada a ver com artes cênicas, né? É uma outra competência, né? E aí, assim, eu, obviamente, nem ousei querer colocar o nariz ou atuar, né, como palhaço, né? Porque esse é um lugar que é outro, precisa de muito estudo para isso, gente, né? Mas o que acontecia? A gente começou a olhar para a arte do palhaço como uma possibilidade de exercício de empatia para profissionais de saúde. Ou seja, a gente começou a se conectar, porque assim, eu cheguei um dia no Roda e disse, olha só, eu quero participar desse negócio aí, não sei como, mas aí isso é muito maneiro, eu quero participar. E aí a gente começou a refletir, né, assim, qual é a conexão do médico, da arte da saúde com a arte cênica, com a arte do palhaço. E aí a gente foi vendo, gente, assim, tudo que o profissional da saúde quer para além do técnico absolutamente científico, né, assim, cartesiano, que a gente tem muito isso, né, mas a gente também precisa desse lugar que é mais subjetivo, que é mais tácito, que é mais
do encontro com a outra pessoa, né? A medicina ela é um tanto quanto cartesiana, né? E as outras áreas da saúde, mas ela também não é 2 e 2 igual a 4, sabe? Então, esse equilíbrio, às vezes, para o profissional da saúde é muito difícil, né? E mais do que difícil a gente tem todo um movimento hoje em dia na saúde, que é a humanização da medicina, a humanização da saúde, porque a gente já foi para um lugar tão técnico e tão duro que a gente esqueceu, a gente perdeu, a gente criou uma casca tão grande que a gente perdeu esse subjetivo, sabe? E aí a gente ficou eu fiquei com uma grande questão, assim, não é que a gente discutia muito isso. Eu olhava o treinamento dos palhaços, que eu fazia o quê, né? Eu ia lá ver a galera do Roda Gigante treinar, né? Porque a gente que não é ator, que não é da arte, gente, acha que pode achar, né, que a galera da arte é só o oba-oba, não treina, não estuda, coisa do tipo, né? Eu disse, não, né? Fernanda Montenegro não nasceu Fernanda Montenegro, né? Ela se formou Fernanda Montenegro, né? Então, o que acontece? O Roda Gigante tinha vários momentos de ensaio, de treinamento regular, semanal, com as técnicas da palhaçaria, e aí fui eu lá assistir, né? Eu disse, gente, então a gente começou a refletir que talvez fosse possível a gente ensinar ou treinar justamente esse lugar mais subjetivo do profissional da saúde, né? Essa empatia, esse olhar, essa disponibilidade. E aí eu acho que vocês podem falar melhor do que eu, mas, assim, o que eu aprendi muito com vocês é que o palhaço, ele só existe no encontro com o outro, né? E para você ter esse encontro, você tem que estar absolutamente atento, escutando, olhando, disponível, né? E que isso é absolutamente treinável. Isso foi o que mais me chocou, que mais, né, chocou o médico lá, todo cartesiano. Isso me chocou muito. E a gente começou a levar esses estudos para os profissionais de saúde. Num segundo momento, a gente também pensou, gente, vamos trabalhar com promoção de saúde para adolescentes? Vamos. O que a gente precisa para promover saúde em adolescente? Vamos fazer oficinas para adolescentes? Vamos. O que a gente precisa, né? O adolescente, na minha opinião, tem uma questão com o corpo muito forte, né? Que o Wilson está falando ali da corporeidade, né? O adolescente está crescendo, está mudando essa caixa de existência, né? E também está começando a enxergar a vida de outro jeito, né? Ou seja, as conexões neuronais cerebrais estão mudando muito, e ele está precisando começar a aprender justamente isso, a exercitar a empatia, a se colocar no lugar do outro, a escutar, a olhar, a ter jogo de cintura e a cuidar da sua saúde. Então a gente disse, meu Deus, o treinamento do palhaço tem tudo a ver com, por exemplo, uma oficina para promoção de saúde para jovens. Então, assim, as oficinas do Roda Gigante não era para ensinar palhaçaria para os adolescentes, né? Era uma oficina que usava a arte do palhaço para exercitar nesses jovens promoção de saúde. E aí, acho que o Wilson pode falar melhor do que eu e as outras pessoas. Pegando aí essa bola do Felipe, a oficina praticamente se constitui, a oficina de palhaço, se constitui de muitos jogos, exercícios, com ênfase no trabalho corporal, na escuta, na percepção, na atenção, na relação com o espaço. E o adolescente é, como o Felipe falou, aquele que está no momento em que o corpo está em uma transformação visível, explodindo pelos e peitos e líquidos a gente o cara acorda um dia e já tem um buço e está sendo exposto diante de todo mundo. Ao mesmo tempo, o adolescente ele é muito dominado por uma imagem corporal que é uma imagem externa da forma, que é uma imagem da sociedade de consumo, do corpo bonito, do corpo gostoso, do corpo atraente, do corpo dentro de um padrão. E esse conflito, nesse momento em que o corpo está absolutamente caótico e anárquico, em que você não sabe com que corpo você vai acordar no dia seguinte, é muito duro. Tanto que a gente vê muito no adolescente, quando ele entra nesse processo de dificuldade dessa relação com o seu corpo, com a sua construção, com esse seu processo de construção humano, de identidade, ele vai se ferir, ele vai se automutilar, né? Ele vai sofrer anorexia, vai ter a bulimia, vai ter todos esses transtornos, né, a partir disso. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, que é uma coisa que Contardo Galigares fala muito, o corpo
do adolescente, ele também, de certa forma, ele é fetichizado, não sei como poderia dizer, ele vira um corpo que acaba sendo um corpo desejável. Então, o adulto quer se vestir que nem adolescente, a pessoa que já começa a envelhecer bota bermudinha, entendeu? Então, fica um lugar desse adolescente que ele é muito híbrido, ao mesmo tempo ele já está ali constituído fisicamente. E é muito recente, né, Felipe, historicamente, essa ideia de adolescente. Ela é de um determinado contexto histórico, burguês, em que você precisa segurar essa pessoa mais tempo, né, formar. O adolescente, antigamente, nas culturas antigas, há séculos atrás, tinha rei que tinha 12 anos, que ia para a guerra, não era preso, ele não era domesticado. Então, a gente tem esse corpo, com todos esses conflitos, e que, ao mesmo tempo, já está maduro para agir, mas que não é autorizado a agir, que ainda mora na casa do pai, e, ao mesmo tempo, ele é alvo de desejo, né? Ele é objeto de desejo também. E ele está submetido a todos os estímulos de desejo produzidos pela sociedade de consumo que a gente vive, de comprar, de querer, de aquilo. Então, assim, quando a gente pensa nesse trabalho corporal para adolescente, eu acho que é um momento em que dispara algumas ideias bem legais. Primeiro, que é a própria ideia de corpo, né? O corpo do adolescente está em transformação, mas o nosso também está. Essa ideia de corpo como uma coisa estável, pronta, como uma caixinha que comporta órgãos e fechada e forma, essa ideia é uma ideia que é antiga. Quer dizer, primeiro você teve essa ideia do corpo separado da alma, né, Platão, aí depois você tem o corpo separado do espírito no cristianismo, aí depois com a ciência, a medicina é aquele corpo meio mecânico, né, que você estuda, que você divide em sistemas, então é um sistema separado do outro. E o que esses estudos da corporeidade trazem é exatamente que o corpo ele não é essa caixinha homogênea, estável, ele está sempre se transformando e se atualizando e se fazendo a cada momento. Então, eu estou em contato com alguém, eu estou construindo o meu corpo nessa relação. Aí que entra, acho que, a questão da empatia. Para eu estar construindo e reconstruindo esse corpo, eu preciso estar atento, eu preciso estar escutando, eu preciso estar ouvindo, participando, percebendo. E a gente é constrangido, a gente cria, a própria ideia de sujeito, ela é o mesmo radical semântico de sujeição, de submeter. Por isso que na monografia a gente usa muito o conceito de singularidade, porque o singular não é aquele que se submete. O singular ele é aquele que ele se diferencia, mas que ele está completamente aberto aos processos e aos afetos que estão rolando ali, aos encontros, a dimensão daquilo que se apresenta no aqui e agora. Outra ideia que também eu usei muito na monografia, a ideia da Sueli Ronick de corpo vibrátil. O corpo vibrátil, ela diferencia a ideia de corpo como forma e corpo como força. Então, a gente é treinado porque o corpo é uma forma, ele tem um shape, ele tem um desenho, ele tem um perfil, ele tem uma dimensão visual e ele é muito mais do que isso. Ela chama do corpo como força, porque ele está agindo, ele está emitindo energia, ele está irradiando, ele está trocando, ele está interagindo. E essa dimensão a gente sempre tem meio subjugada. E o que a oficina faz é exatamente trazer esse corpo para o espaço. A professora Ana Ascar, que tem um núcleo de pesquisa de palhaçaria na Unirio, ela cita muito a expressão corpo. Ela, inclusive, foi minha professora na Angel, ela cita o corpo como massa e não como superfície. Então, o corpo que é massa, ele está formando um espaço junto com os seus movimentos, com as suas ações, né, com a sua movimentação. Então, esse corpo também, ele irradia, ele não é uma superfície, ele não é um corpo como superfície que fica só planando num fundo que é o espaço, ele está dentro, ele é. Então, e quando você pensa os jogos que a oficina do Roda propõe são exatamente para desconstruir. Primeiro, essa ideia do acerto que o adolescente tem, que é o medo de errar, e principalmente o maior medo de adolescente é pagar mico, é o ridículo. Sim, sim. Não, mas isso é assim. Bom, eu estou dando aula na pandemia, eu tenho uma turma inteira que não liga a câmera. Não liga a câmera. E, ao mesmo tempo, eles têm o medo do coleguinha que vai fotografar e vai dar print na tela e vai botar na rede. Então, é um pânico total, principalmente por causa dessa relação com o próprio corpo. E o palhaço, ele é o quê? Tradicionalmente, a palhaçaria. O palhaço é aquele que desvia,
ele é aquele que foge da regra, ele é aquele que assume o seu ridículo em toda a sua plenitude. Então, quando você tem esse adolescente que não cabe em regra, mas que fica tentando entrar nas formas, nas regras, no conceito, e ele cai numa oficina de palhaço, eu acho que era esse um dos objetivos, eu acompanhando, eu vi esse processo. Claro que as oficinas duravam 3, 4, 5 dias, então você não podia ver uma transformação radical, mas você via uma transformação sensível a cada dia. O aluno chegava duro, ele chegava rígido, ele ficava assim, encostado, largado no chão, com a sua tribo. Então, ficava um grupinho de 3 aqui, que são os góticos, os 4 ali, que são os skatistas, os 5 ali, que são... E rígidos naquela tribo que eles precisavam para tentar ter um apoio ali naquela coisa louca que o Roda propõe, que os alunos começavam a oficina assim, com os olhos arregalados, que porra é essa que eu estou fazendo aqui? E, de repente, eles começavam os jogos com aquela coisa, não, tem que acertar, tem que fazer certo, não vou conseguir. E, de repente, eles começavam a ver que o erro é que provocava o riso, a não adequação é que provocava o riso, o ridículo. Então, começa basicamente a desconstruir essa ideia de que essa forma é a forma em que eu tenho que me encaixar. E você começa a buscar um corpo que ele está vivo, que ele está presente, que ele está se atualizando a cada momento. Jogou uma bola, eu tenho que pegar de um jeito, jogou de outro, eu tenho que pegar de outro, eu tenho que estar atento à minha frente, mas eu tenho que estar olhando para quem está em fora, então eu tenho que abrir o meu olhar periférico, não só o olhar focal, que é aquele da razão, né, racional, parará, parará, parará. E eu acho que isso é absolutamente transgressor. A gente que é palhaço, a gente sabe, né? Outro dia eu estava falando com uma amiga minha, e eu sou um ator muito melhor depois que eu passei a trabalhar como palhaço. Eu era um ator, antes de fazer meu primeiro trabalho como palhaço, muito assim, porque eu queria, era tudo mental. O Felipe é o médico melhor. Com certeza, acho que todo mundo é melhor depois, porque o palhaço ele quebra isso, né? E tem uma frase na tese da Ana Ascar que é maravilhosa, que eu acho que faz essa ponte, o porquê do palhaço nessa promoção de saúde. A alegria é afirmativa, ela é afirmativa, ela é potência criadora. A natureza se autoproduzindo, se manifestando, nos faz entrar, a alegria nos faz entrar em um indivíduo mais vasto e superior. E tem um outro texto que eu usei, que é um texto do Deleuze, que ele fala: afetos tristes diminuem nossa potência de agir. Os poderes estabelecidos têm necessidade de nossas tristezas para fazer de nós escravos. Então, a alegria, nesse sentido, é altamente transgressora. Então, a gente está vivendo isso, a gente está vivendo um momento em que a promoção de tristeza ela é diária, de perda de potência, de perda de energia, de perda de esperança, de perda de amor, de perda de afeto, de perda de tudo. Imagina, e aí outra questão que eu estava conversando com vocês antes da live entrar no ar, que é assim, como é esse adolescente com esse corpo, exatamente na idade em que ele está beijando na boca, que ele está fazendo amizade, que ele está se descobrindo a sexualidade. Descobrindo, eu já nem gosto dessa palavra, produzindo, né? Vamos colocar ele como ativo nisso. Ele está criando, ele está construindo. Eu também falei que eu comecei a fazer teatro na minha 8ª série, atual 9º ano. Se eu tivesse numa pandemia, eu não estaria indo à escola, não teria curso de teatro, eu não teria começado a fazer teatro, eu não seria ator. Olha o nível de situação que a gente está vivendo com esses adolescentes nessa pandemia, assim, essas pessoas estão trancadas em casa, essa experiência sensorial para a qual a oficina do Roda, que não está acontecendo presencialmente, então as pessoas também estão sendo privadas dessas oficinas, dessa experiência, para a gente ter um pouco a dimensão da loucura que está essa geração, que está sendo privada, não de um ano qualquer nas nossas vidas, mas das idades mais decisivas para a construção dessa corporeidade. Né? E só para fechar, que eu falei de 2 conceitos, a singularidade e essa ideia do corpo vibrátil, que é um corpo que não é forma, que é força, queria falar também dessa ideia do sujeito, que a gente fala muito, a construção do sujeito, mas que essa palavra sujeito a gente pode substituir mesmo por essa coisa da singularidade, que é assim, não estou submetido, né? Porque o corpo submetido é aquele corpo dócil que pode ser treinado, que é tudo que a gente vê, que tem
treinar para ser homem, tem que treinar para ser mulher, tem que treinar para ser soldado, tem que treinar para ser ginasta, e o palhaço desconstrói esse corpo dócil, ele cria um corpo realmente que é um corpo alegre, que é um corpo que cria linhas de fuga dessas imagens e dessas formas tão opressivas, que são opressivas para a gente, mas a gente acaba que vai se, né, encaixando nelas, e para o adolescente é muito mais, para o adolescente realmente ele não cabe naquele corpo que ele está aqui, nessa forma que estão querendo colocar nele, né? Cara, assim, é muito legal. O Felipe fez uma provocação, assim, né? Realmente, a gente não falou sobre o que são as oficinas no Roda Gigante. Então, o Roda Gigante ele trabalha com essa interface entre a arte, a saúde e a educação. E é muito legal aqui, porque temos aqui hoje nós 3 artistas do Roda Gigante, o Felipe, que é um artista e médico, o Wilson, que é um professor e artista, né? Então, e aí é muito bom poder ouvir vocês falarem das oficinas e a gente vê até quanta coisa pode ter nelas que a gente nem se dá conta na hora que a gente planeja, né? E aí eu queria só trazer uma reflexão para a gente poder continuar a nossa discussão, assim, como o Felipe lembrou, realmente a entrada do palhaço no NESA foi um desafio. Eu não sei se as pessoas sabem, na verdade, nós do Roda Gigante, a gente aprendeu muito com o Felipe, muito estando no NESA. O Pedro Ernesto é um dos poucos hospitais públicos do estado do Rio, do município, que tem uma enfermaria e um ambulatório para adolescentes. Isso faz toda a diferença para quem está vivendo essa experiência de tantas transformações, ter um lugar para ele no momento de fragilidade, né? E é engraçado porque quando a figura do palhaço ela é muito ainda vista para o senso comum como alguma coisa infantilizada, para criancinha, para bebezinho e tal. E aí, quando a gente entra numa enfermaria cheia de adolescente, é óbvio que a gente foi muito desafiado. Né? Do tipo, vai lá, não sei o que aqui. E aí a gente teve também que rever as nossas práticas e o que a gente podia fazer. E aí tem esse jogo, às vezes, com a sexualidade, ou então, tipo, vergonha de rir, né? Tá morrendo de vontade de rir de uma bobeira que a gente fez, mas não vou rir na frente dos outros. Eu não vou dizer que eu gosto dessa babaquice, né? Tem essa coisa. Agora, e aí eu trouxe um pouco essa coisa dessa comunicação que ela precisa ser pensada para esse público especificamente, porque é um momento de muita angústia, de muita mudança, de muita alegria, mas de muita dor também. E é uma comunicação que precisa ser pensada para esse público específico. E aí, Felipe, quando você trouxe essa coisa que a gente diz muito, né? Que o palhaço existe na relação com o outro, eu acho que essa é um princípio, né? Um pensamento que é justamente por isso que a gente traz essa interface entre arte, saúde e educação. Porque o médico ou o profissional de saúde também só existe na relação com o outro, não faz o menor sentido uma equipe de saúde sem um paciente, sem alguém para cuidar, como o professor também, ele só existe de fato na relação com o outro. Todos nós aqui, nas nossas práticas, a gente, quando está sozinho, a gente está estudando uma técnica, está se desenvolvendo e tal, mas a gente vai se fazer de fato acontecer no encontro com o outro. E é o encontro com o outro que nos desafia, que nos coloca em xeque sobre o que a gente está pensando, né? Então, fiquei pensando um pouco dessa coisa dessa comunicação, e aí eu vou usar um pouco o que o Wilson falou, né? Dessa comunicação singular, no sentido, porque precisa ser pensada ali, e também porque não tem uma adolescência, né? Tem as adolescências, né? Você vai pegar aí um período, sei lá, de 12 a 18, eu lembro que o Felipe já explicou aí que tem, para alguns é até a 20, para outros começa um pouco antes, enfim. Mas, assim, é uma fase de 6, 7, 8 anos que muda, né? Você sai da Terra, dá uma volta lá no buraco negro e volta para cá. É uma coisa muito louca. Então, enfim, trouxe isso aí para essa reflexão para a gente. Só fazer um parênteses, já que você falou da coisa da relação do professor. Gente, relação de professor e aluno é uma relação humana, é uma relação construída no encontro do professor com o aluno. E volta aquela ideia de que o corpo, assim como o aprendizado, ele não é uma caixinha que você vai colocando coisas, então o corpo ele tem aquela forma com isso. Não, eu aprendo com a gente aprende naquela relação. Então, quando coloca, às vezes, o papel desse professor como aquele que é apenas o depositário de informações,
depositário de informações é o Google, para mim, né? O Google está lá, você digitou, você tem informação. A construção sensível do professor com o aluno, essa dimensão, e que quando a gente fala em educação no Brasil, a gente tem que estar atento a isso, porque tem movimentos aí querendo tirar essa possibilidade dessa relação, botar a educação à distância. Não, essa experiência sensível do aluno na escola, essa sociabilidade, na relação com o professor, no afeto que se constrói ali. As maiores revoluções que eu vi alunos extremamente problemáticos, que chegavam para mim, assim, esse aluno é quase um sociopata. E a gente via que essa transformação era pelo afeto, pelo encontro e pelo humor. Eu cansei de conquistar alunos fazendo piadas ridículas, falando abobrinha, falando merda. Toda essa construção que não é possível à distância, que não é possível. Então, claro, com médico e paciente, a mesma coisa. Então, essa dimensão da relação que a oficina de palhaço traz tanto, que só acontece naquele momento presente ali, de um com o outro. Não é construído a priori, não adianta preparar uma aula antes, que você vai chegar e vai fazer outra, não existe dar um diagnóstico mental se você não está ali com aquela pessoa vendo, sentindo, acredito que no caso do médico seja isso, acompanhando aquela história e construindo naquele momento um instante ali para que possa ter uma relação. Fala, Diogo. Não, eu ia falar o que a Cris, a reflexão da Cris ali sobre a nossa entrada no NESA. Né? Eu, como artista do Roda Gigante, isso para mim foi muito impactante, assim, porque, primeiro, eu desconhecia que existia uma unidade de saúde, uma especialidade para adolescente, desconhecia isso. E eu fui uma criança que nasci operando o pé já, então fiquei no hospital durante muito tempo, assim, e voltei depois para operar com 12 anos de novo, e até então meu pai era médico, mastologista, ginecologista do Pedernest, inclusive. Eu acho que na época dele não tinha isso, não tinha essa especialidade, então isso é uma coisa recente, eu acho isso uma coisa extremamente importante, porque é uma fase que a criança dá um pulo, né? Ela dá um salto para uma outra, é o que o Wilson falou, amanhece de buço, né? Nós passamos por isso, né? Não é à toa que temos esse bigode bonito hoje aqui. E artisticamente, como foi importante dar esse pulo também para entender que eu não estava falando mais com uma criança, como um palhaço. Então nós tivemos que ter a sensibilidade de olhar para isso, desse universo do adolescente, né? Porque a gente entrava no complexo dos adolescentes. Ali não fazia mais parte da pediatria. E sendo que em outros hospitais que a gente trabalha, acontece que quando a criança se torna adolescente, ela vai para a enfermaria de adulto, que é uma loucura, porque não tem esse... Então, o Pedro Ernesto, especificamente, eu acho muito lindo esse movimento que surgiu, não sei como, e depois o Felipe pode até explicar para a gente essa história. Então, assim, artisticamente, eu lembro de ter entrado num portal, assim, né? Tipo, entrei no portal dos adolescentes. Que mundo é esse? Que universo é esse que se abre agora? Então, isso mudou a nossa dinâmica de jogo, né? A gente começou a ter que lidar com outras questões, outro tipo de piada, outro tipo de abordagem, outro tipo de comunicação. E, a partir disso, nos conectamos com o Felipe, assim, de uma maneira, um médico que depois, né, a gente foi saber que era formado em dança, então tinha uma sensibilidade artística nessa relação que a gente desconhecia até a gente se aproximar, e a partir disso, né, de tantos anos de trabalho ali no NESA, surgiu esse universo dos adolescentes, como que a gente vai propor uma oficina, o que a gente vai abordar e tudo mais. E aí, voltando para o jogo, tem coisas assim, por exemplo, eu me lembro eu e Provisório, Cadu Garcia, que é um outro ator do grupo aqui, a gente no NESA tinha um trabalho com adolescente que ficava internado durante muito tempo. Então, o Wilson, depois eu volto na parte do Cadu, o Wilson falou ali na fala dele sobre esse momento privado que estamos vivendo por conta da pandemia, que isso deve estar sendo muito difícil para os adolescentes, só que no hospital eles também estão privados, independente da pandemia. Então, e essa é uma realidade que poucos conhecem, porque tem crianças que ficam 1 ano lá tratando direto, sem voltar para casa. Então, ali vira a casa deles, que é a nossa casa, porque a gente trabalha ali semanalmente, 2 vezes por semana, então a gente cria um vínculo ali com aquelas crianças.
E aí eu lembrando do jogo aqui agora, eu lembro uma vez eu e o Cadu, a gente fez dupla durante um bom tempo lá no UP, e tinha um menino, João, que estava lá sempre, porque fazia um tratamento a longo prazo. E eu lembro que uma vez ele normalmente me preferia do que o Provisório, então ele, o Simplício é meu amigo, o Provisório não é meu inimigo, mas é o cara que eu gosto de sacanear. Então eu me lembro que a gente brigava sempre, isso aqui, e o Provisório uma hora fechou os braços assim e me deu uma rebolada e o menino falou, ia lá, tá rebolando, ficou nervoso, tá rebolando. E isso virou um jogo meu e do Cadu para sempre, eterno. Então a gente, quando trabalha junto, normalmente a gente vai para um lugar que aí a gente começa a brigar, eu fico, não fica nervoso não que você vai rebolar. Ele, eu não vou rebolar, e ele começa a rebolar, falando que não vai rebolar. E isso começou desse universo do adolescente ali, que propôs esse jogo, eu captei essa informação e aí joguei para o meu jogo com ele, e isso eternizou, assim. Então hoje o Provisório é um palhaço que fica nervoso e rebola. E se isso você é, não tivesse assim, incrível. tempo escutando, você não ia perceber, não ia capturar isso, não ia captar isso. Não ia captar isso, cara. Nada no roteiro que vocês criaram. Sim, foi incrível. E aí isso se transformou depois, porque aí teve o Patrick, que era um outro adolescente que era de Angra dos Reis e tratava lá no UP, porque era o único hospital que poderia receber o adolescente. E aí a gente fundou uma pseudo-igreja, ele ficava, não, a gente tem que fazer uma igreja, Simplício. Qual vai ser o nome da nossa igreja? Aí já era com Totó esse jogo. Aí, tipo, Nossa Senhora das Morenas. Então a gente inaugurou a igreja Nossa Senhora das Morenas. Então, assim, são coisas que só com um adolescente poderia criar. Esse jogo jamais poderia acontecer com uma criança, porque ela nunca ia propor isso para a gente nunca ia pescar e transformar isso em outra coisa. Então, e aí a gente ficava falando que na nossa igreja tinha o culto do carnaval, que era aos domingos, com churrasco. Então, era um universo à parte o adolescente, né? E aí isso me fez lembrar também um outro menino que era o Bruno, que foi uma criança que a gente conheceu no Pedro Ernesto, na pediatria, trabalhamos anos com ele na pediatria, ele foi embora e depois voltou adolescente. Então a gente trabalhou com ele em 2 universos diferentes. E como isso... Então essa experiência assim, é ruim porque ele está lá dentro do hospital, né? Mas é incrível esse encontro, porque eu vi esse menino durante, sei lá, 7, 8 anos da minha vida, assim, em intervalos de tempo. Então, quando eu reencontrei ele já era um homem com cabelo no sovaco. E quando eu conheci ele tinha 5 anos. Então, a gente foi se reencontrar. Então, assim, são muitas trajetórias que a gente teve aqui desse trabalho com os adolescentes que fez a gente criar a oficina. O Wilson ia assistir essa oficina junto com o Felipe, e a gente está aqui hoje nessa conversa assim, saudável pra caramba, e com saudades, né, dessa garotada toda, fora do hospital, mas no hospital, quando eles estão lá, a gente também tá junto com muito amor. E nessas oficinas tem exercícios muito simples, assim. Por exemplo, olhar o outro. Está numa roda, cruza, olhando no olho do outro. Como isso, às vezes, era complicado no início. E outras dinâmicas que eram aparentemente para ter um vencedor. Eu lembro dessa cena muito, que é aquela batatinha frita 1, 2, 3, e que, quando vira, não pode se mexer. Só que a pessoa tem que chegar no final e vestir um casaco. Só que ninguém consegue, porque sempre que a pessoa que bateu batatinha frita vira, vai ver alguém se mexendo. E quem está conduzindo é um palhaço. Então, se ninguém se mexeu, volta todo mundo, vamos começar do zero. E teve um aluno numa oficina que ele ficou louco para ganhar. Ele começou a ficar irritado, porque ele queria ganhar, e ele estava puto porque ele não ganhava, porque sempre mandava ele voltar para trás. Aí chegou uma hora que ele falou, eu não vou mais brincar, você quer, sentou. E aí, no que ele sentou, eu olhei para ele, ele ficou assim... Acho que ele contou 10 segundos e entendeu que babaquice, gente. O objetivo não é ganhar. O objetivo é burlar a brincadeira e se divertir. Quando ele voltou, ele estava completamente transtornado, porque a graça é burlar, é empurrar o outro, é não deixar o outro ganhar. A graça de quem está conduzindo é mandar todo mundo voltar para trás, porque eu quero e acabou, eu que mando aqui. Então, é um jogo, né? Nossa, são tantos exercícios, e aparentemente simples, mas que provocam tanta transformação, assim, tanta mobilização, maravilhoso. Então, Wilson, quando eu vi sua fala, eu pesquei a palavra, né,
esse indivíduo, individualismo, essa individualidade. E já há um tempo, quando a gente é apaixonado por palhaços, está sempre pensando nisso, eu queria muito ter sido um adolescente que... Eu queria muito que na minha... Eu não sou um adolescente, apesar das pessoas estarem me escrevendo para saber se eu tô na live por causa da minha idade, eu já sou um adulto. Não sou um adolescente, mas queria na minha adolescência ter feito uma oficina de palhaço, porque tem uma coisa que a gente vai acostumando a entrar num comportamento de grupo, de manada, e o erro, para você entrar em relação, escutar, ver o outro, perceber, você tem também que se perceber. E o bonito do palhaço trabalhar no erro é que cada um erra de um jeito. E essa individualidade, ela não é elaborada, porque o meu corpo, eu não tenho como cometer o mesmo erro que o Simplício, que o Felipe, que ninguém. E nesse lugar eu consigo, não pela idealização, não pela condenação, não pela opinião, eu consigo, de maneira prática, agindo, olhar para mim e entender assim. E aí cada palhaço tem palhaço que trabalha pelo tempo, então assim, o meu tempo, isso assim, eu sou competitivo de uma maneira, a Batuca é competitiva de uma maneira até próxima da minha, o Simplício já é completamente diferente na maneira de ser competitivo. Então, para o adolescente, eu acho que uma oficina de palhaço e essa liberdade de se permitir errar, de se divertir com isso, disso não ser algo negativo, e ainda você poder olhar como você erra, né? Como que é esse corpo. Porque o acerto ele sempre vem com padrão, né? O acerto é assim, você tem que entrar naquela forma. E o erro não, o erro é sempre singular. O erro é sempre daquele corpo vivo ali, presente naquele instante, acontecendo. Então é aquilo. Não dá para eu vou errar assim, eu vou errar certo, eu vou errar errado. Não, errar é aquela tua forma de ser ali. E o acerto é aquele modelo, né, que o cara tem que entrar e tem que ser aquilo. E você tem sociedades hiper rigorosas, e aí você tem nível também de adolescente deprimido, se mutilando, bulímico, anoréxico, sei lá o quê, muito louco, suicida. E a gente vive essa geração, né, com tanto estímulo. Nossa, é muito louco. Eu já achava que eu tinha muito estímulo na adolescência. Agora, o cara acorda, ele liga o computador, é uma chuva torrencial de modelos e de padrões que tem que ser, que não tem que ser. Nossa, vocês estão falando aqui, eu estou me lembrando de tanta coisa, assim, e me emocionando muito, na verdade, assim. Você falou no início, né, Wilson, dessa coisa que o palhaço precisa olhar para o outro, né, e tá na presença do outro, né, assim. E o adolescente, ele tem uma necessidade muito grande nesse momento de olhar para o seu par, né, inclusive nos exercícios de sexualidade, né, por exemplo, é muito, muito comum, né, de eles quererem olhar o corpo do outro mesmo, né, e precisa ver se está certo. Aí olha para o corpo do outro, olha para o meu corpo, né, nessa explosão de libido e de sexualidade, né, mas muito interessante... Eu faço isso até hoje. Mas muito interessante isso que, inclusive, que o Marquinhos falou agora dessa possibilidade do erro, né, que aprendi muito com vocês também, né, assim, que o legal do palhaço, no final das contas, é um ridículo, né, assim, a gente ri do erro do palhaço, né. Então, me lembro que nas oficinas, a gente tinha meio que uma ordem, né, assim, me lembro que a gente começava comigo falando uma coisa mais cabeçona, assim, né, eles sentados, ouvindo, eu botava uns slides, mas a gente já transgredia um pouco, no sentido que eu falava para eles o que era adolescência. Eu falava para eles, para os adolescentes, o que os adultos estudam sobre adolescência. E dizia isso para eles. E era muito legal, né? Eu vou dizer para vocês, então, agora, o que a gente adulto estuda sobre adolescência. E aí a gente falava de uma maneira mais possível, claro, para eles entenderem, mas bem teórico. E eles entendiam muito, era muito interessante, porque eles ficavam assim, tipo, e aí trazia o Contar do Caligares, né, que é um autor que eu gosto muito, psicanalista italiano, radicado no Brasil, que já faleceu, na verdade, que traz muito essa coisa da adolescência como estado de moratória, né, com um corpo que é possível, que é sexualmente potente, que é abstrativamente, cognitivamente potente também,
mas não pode, né? Não pode transar, não pode dirigir, não pode ter conta no banco, não pode trabalhar, etc, né? E como a gente também cobra muito deles essas responsabilidades, ao mesmo tempo que também diz para eles, não, você é muito pequeno para ter esse tipo de atitude. Então, não lugar, assim, né? E aí me lembro que aí, desse momento, mais assim, sentados ouvindo, mas que também já era transgressor por conta dessas coisas que eu falei, a gente ia para o resto da oficina, que era absolutamente prática, né? Era essencialmente prática, né? Era exercício, 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 exercício. E aí começava assim, né? Assim, eles muito inibidos. Eram oficinas que duravam vários dias, né? 2 ou 3 dias, né? Inteiros, assim. Isso era muito bonito também, como a gente conseguiu construir isso, né? Na cidade do Rio de Janeiro, com um grupo de adolescentes, com um determinado grupo X de parceiros. Isso foi muito bonito, muito potente. Muitos dias e durava horas. As oficinas duravam Sim. 4 horas, né? Sim, sim. Eram bem intensas. E aí, interessante isso mesmo, como eles iam construindo esses corpos, né? Assim, eles iam se percebendo o corpo mesmo físico, porque tinha que correr, tinha que pegar um negócio, tinha que segurar a bola, né? Tinha coisas muito físicas, né? E aí essa própria percepção era a flor da pele, uma coisa que é importante o adolescente treinar, né? E também isso que o Marquinhos falou, assim, me deu esse insight, assim, descolava um pouco desse movimento de manada, porque no início eles não podiam errar, não podiam ser ridículos, porque o outro ia rir, porque não sei o quê, e do meio para o fim da oficina eles estavam muito mais entregues, assim, né? Podendo errar, entendendo que esse era o jogo, que é importante a gente viver em sociedade e estar olhando para o outro, mas que também é muito importante a gente construir a nossa própria palhaçada, o nosso próprio erro, a nossa própria individualidade, né? Então, acho que isso era muito bonito e isso era absolutamente promotor de saúde, né? Isso. Outra coisa que eles tentavam muito para tentar controlar o jogo, porque o jogo era para perder o controle, né? O jogo era sempre quebrar aquela tua tentativa eterna de querer controlar as coisas, como se a gente controlasse alguma coisa, né? A gente planeja e a coisa acontece. Então tem um jogo maravilhoso que é o da balão de festa, aquelas balões de ar, que você começa a ter que equilibrar um no ar, depois 2, depois 3, depois entra um monte de balões, e é meio em equipe. E aí você via que, às vezes, em vários outros jogos, eles achavam que podiam construir uma estratégia mental, porque são adolescentes. O adolescente é muito inteligente, está ali com a cabeça... Não, porque se a gente faz assim... E nunca dava certo as estratégias dele. Então, porque a bola, simplesmente, ela vai para onde você quiser mesmo. Você pode dar um maior porradão nela, mas ela vai ficar parada, porque a bola de festa, ela não está afim de reagir ao que você quer, ela está na dela. Então, quando eles viam que eles tinham que se quebrar totalmente, ficar totalmente desconjuntado, literalmente, para poder dar conta de sustentar aquelas bolas no ar, era muito mais interessante. Mas sempre tinha, você vê como é impregnado isso, essa questão da ser. Então, ou é pela forma, pelo copiar igual ao do outro, ou é pela estratégia mental, pela inteligência, não, eu vou fazer assim, aí quando eu fizer assim, o outro vai fazer assado, não, você não sabe o que o outro vai fazer, porque quando a bola chegar no outro, ela vai ter uma outra direção e por aí vai. São essas pequenas coisas que provocam opa, não, tem que me entregar, porque não tem jeito. Chega uma hora que eles pedem arrego, eu vou me jogar nessa bagaça e é isso, porque não dá para dar conta. Isso é lindo demais de ver. Muito legal. Eu queria só aproveitar para fazer... Tem muita gente legal aqui, todo mundo falando, eu queria muito ter feito uma oficina de palhaço quando era adolescente. Tamo aí, gente. A gente dá para todas as idades. Olha aí. Neném, e aí, veio uma pergunta aqui para o Felipe. Se a entrada do serviço para adolescentes dentro do Pedro Ernesto mudou um pouco os profissionais de saúde? Como é que foi isso para eles? E aí eu emendo também numa pergunta minha para o Wilson, assim, porque a gente está falando muito desse momento que é visivelmente atormentado. Se nesse momento, assim, né, nessa relação professor e tal, os adolescentes estão pedindo ajuda, estão recorrendo, como é que está essa... Como é que está essa comunicação, assim, né?
Enfim, é isso. Vai lá, depois eu emendo. Bom, o NESA, ele existe desde 1976. Olha isso, né? Começou o movimento dentro do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Começou com uma estudante de medicina, uma jovem, olha isso, que se chama Evelyn Eisenstein. Ela começou a dizer assim, gente, eu gosto tanto de adolescente que eu acho que vale a pena a gente fazer um trabalho especial com esses adolescentes que estão internados nesse hospital. Porque a adolescência também é um momento de tanta vida, né, de tanta potência, que é muito mobilizador um adolescente internado. Criança também, claro, etc., mas acho que o adolescente pulsa tanta vida, né, assim, e sair e começar a explorar a independência, que eu acho que mobilizou muito essa médica, essa estudante de medicina na época, e aí esse movimento surgiu dentro do hospital, um grupo de estudantes, olha que legal, um grupo de jovens, né, começou a ir onde estavam os adolescentes internados. E aí isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Obviamente eu não participei desse movimento, né, porque eu sou muito jovem, né, então eu não posso dizer se isso, não posso testemunhar se isso mudou, assim, né, o perfil, ou se isso mudou como que os profissionais de saúde encaravam, né, os adolescentes ou esse lugar. Mas o que eu posso dizer é que hoje, né, que existe o NESA muito bem fundamentado, um núcleo muito grande, que tem 3 lugares de atuação, né? Tem a enfermaria dentro do hospital, tem os ambulatórios de especialidades clínicas de adolescentes e tem o grupo de atenção primária, que é até o qual eu faço parte, que trabalha com promoção de saúde, prevenção de agravos, etc. Mas o que eu posso dizer é que quando eu era residente, eu fui residente do NESA, né? Sim, a enfermaria do NESA mexia muito, e eu acho que ainda mexe, com todos os profissionais de saúde do hospital, né? Me lembro que sempre quando tinha uma questão no NESA, um problema que tinha que resolver no plantão da noite, por exemplo, que a gente fazia plantões à noite, né, como na residência, era um plantão que era centralizado, né, no hospital, e aí você saía para resolver os problemas dos pacientes que tinham descompensado, coisa do tipo. Quando era no NESA, a galera fica assim, meu Deus, é no NESA. Acho que tem 2 motivos isso. Primeiro, porque eu assim, acredito que adolescente é essencialmente saudável, e aí, assim, quando fica doente ao ponto de precisar internar no hospital, é porque ele tem uma doença chata, sabe? Difícil de lidar, uma coisa mais complicada, mais desafiante, do ponto de vista técnico para o médico e para a médica, né? Então tem isso. E também tem a coisa da adolescência, né? Que é um estereótipo, né? Que todo mundo encara a adolescência como dificuldade, como aborrecência, como uma chatice, né? Mas eu desafio aqui, inclusive, se tem algum colega do Pedro Ernesto assistindo, que no final das contas era sempre muito surpreendente, acho que como foi para vocês, né? Assim, atuando como palhaço. Chegava lá, tem adolescentes que, claro, que estão em sofrimento, como tem adultos em sofrimento, idosos, crianças, mas que também estão aqui, ó, com a sua resiliência na ponta da língua, sabe? E ávidos por alguém que chegue ali e dê uma pulsão de vida para eles pegarem e fazer uma palhaçada e fazer uma gracinha mesmo, né? Então, acho que o NESA, ele é muito, tu vê, transgressor dentro do Hospital Pedro Ernesto, né? E ele mobiliza muito, né? Assim, e é interessante, né? Porque o Hospital Pedro Ernesto, ele é um hospital universitário, é um hospital quaternário, como a gente diz, assim, ele é separado por enfermarias, né? Dentro desses sistemas que o Wilson falou, tem a enfermaria da dermato, a enfermaria da gastro, a enfermaria da cirurgia plástica, a enfermaria do oftalmo, não é a enfermaria de seres humanos, né? É a enfermaria dos pedaços de corpos, assim, né? E aí o que acontece? A gente dentro do NESA, a gente, na verdade, o Hospital Pedro Ernesto tem uma prática que todo indivíduo de 12 a 18 anos, independente da sua questão de saúde, ele internava no NESA. Então, assim, por exemplo, se era um paciente da ortopedia que ia fazer uma cirurgia no joelho, ele internava no NESA. Aí o ortopedista ficava puto, saía lá da sua enfermaria da ortopedia, descia 3 andares, ia lá ver o adolescente no NESA. Se ele tinha uma questão ocular, o cara da oftalmo ia sair lá, né? Porque a gente acredita nessa coisa
né, da visão da adolescência do ser humano, né, um pouco mais ampla, né, do que o olho e o joelho. E aí eu acho que isso também é transgressor, né? Você vê, eu fiquei pensando isso agora, né? A gente assume um pouco essa coisa da transgressão da adolescência e dentro do hospital somos absolutamente transgressores e a gente mexe muito, sim, com os breus cartesianos lá dos médicos do Hospital Pedro Ernesto, mas é uma delícia. É uma delícia. É uma Todo mundo delícia, é respeita uma muito delícia. Nézia. Todo mundo gosta muito do Nézia. Vai. Wilson, deixa eu só complementar minha pergunta, que eu fiz ela mal feita. E aí, Fala. Não, é que, na verdade, como a gente estava falando dessa coisa desse lugar da oficina, de viver o ridículo e de, com o tempo, ir se expondo e tal, o que eu quero dizer é você, enquanto um professor que trabalha com o lugar da arte dentro da formação, você sente que isso abre um espaço de comunicação e eles pedem ajuda por conta disso? Você sente que tem alguma coisa... Especialmente para mim, por ser professor de artes... Olha só, está todo mundo pedindo ajuda, né, Cris? O aluno, o professor, os pais, está todo mundo enlouquecido nessa pandemia. Eu tenho sentido que está muito difícil para os adolescentes acompanhar as aulas. A mínima demanda das matérias mais assim convencionais já é muito para eles. Eles não estão dando conta. Por isso que eu estava falando antes assim que eu estou com uma compaixão incrível de ver aqueles copos assim, porque a escola ele é o lugar da experiência sensível. Ele não é o lugar para você ir lá para que nem uma caixa vazia e sair com a caixa cheia de informação. Ele é o lugar de você socializar, de você conhecer teus amigos, de você dar o primeiro beijo na boca, de você paquerar, de você fazer amizade com o teu professor, de você interagir com o teu professor, de você... É o espaço da experiência civil. Eu sempre defendi, e eu tenho sorte de estar numa escola em que as linguagens artísticas têm um espaço privilegiado em relação a outras escolas, porque a arte é exatamente esse campo do exercício do sensível. A experiência estética ela é essencialmente, simultaneamente afetiva, mental, né, e espiritual, quer dizer, ela é corpo, mente e alma ao mesmo tempo, não existe experiência estética que não seja assim. Então, é diferente da matemática, que é mais mental, sem querer comparar, mas assim, o lugar da arte é dessa experiência. Ao mesmo tempo, a gente tem muitas dificuldades assim da gente trazer essa experiência sensível no modo virtual, que é muito louco. Então, aí a gente vai usando, a gente vai tentando compreender. Às vezes eu tenho turmas em que eu tenho que dar uma aula de teatro em que nenhum aluno liga a câmera, nem liga o microfone. Aí você... Então, é muito difícil, é desesperador, a gente fica enlouquecido. É você que está precisando de ajuda, né, amigo? A gente tá... Mas, assim, ao mesmo tempo, eu falo, cara, eu estou aqui. Se para mim está ruim, imagina para esse garoto, entendeu? E fora que a gente aí articula sempre, na verdade, essa ajuda, ela é compartilhada. Ela está na conversa desse adolescente com os pais, dos pais com as coordenações, das coordenações com os professores, está todo mundo meio no mesmo barco, e a gente poderia estar agindo de uma forma muito... ativa, produtiva nesse momento, a gente passa a coreografia para eles fazerem, agora vamos ensaiar para a festa junina, aí o professor de corpo passa a coreografia, eu passo uma atividade, então a gente tenta quebrar isso, sabe? Se a gente dá uma aula um pouco mais expositiva de arte, não rola, então a gente já descobriu que é fazer propostas que façam eles se mexerem, que façam eles interagirem, então jogos de improvisação, com palavras, com construção coletiva de histórias, com jogos, brincadeiras, às vezes até simples, de teatro de corpo, bem básicas, tipo mímica, que legal aquela aula, a gente tem que provoca essa interação, porque eu sinto que é um respiro. Ao mesmo tempo, a gente tem que abrir mão de, como professores de arte, quererem fazer, eu querer montar uma peça com os meus alunos, eu querer montar, a gente tem que parar e a gente tem que ser esse lugar de respiro. Mas, assim, é muito complicado, está muito difícil para professores, pais e alunos, e eu realmente preocupado com essa geração. Então, eu tento trabalhar com essa compaixão, com essa empatia, não ser o professor carrasco que cobra, e, volto a dizer, quando está aquela turma muito parada, tá aquela coisa zero de interação, soltar uma piada, falar uma merda, falar uma besteira, porque aí você desmonta, aí aquele aluno ri, aí comenta, é impressionante. O cara está lá, está aquela pachorra na aula. Você falou uma bobeira bem que adolescente adora. E
e assim, descobrindo que eles gostam, do que eles gostam de falar. Então, eu descobri que eles gostam de contar as histórias das séries que eles estão vendo, contar as histórias dos filmes que eles estão vendo. É uma forma deles tentarem interagir por um viés que parece que esse momento não é a escolinha querendo me ensinar matéria, todo mundo preocupado com cumprir conteúdo escolar, quando eu, na verdade, estou preocupado com a saúde mental dessas, né? com a perda dessa experiência sensível, corpórea, desses adolescentes que estão em casa. É difícil o adolescente pedir ajuda para um professor assim verbalmente. Ele dá sinais que a gente tem que pescar nesse contexto à distância, em que ele pode desligar a câmera e o microfone. Então, a gente tem que ir pescando as questões com muita delicadeza, assim, e alguns, claro, que tem uma reação agressiva, e você saca que aquilo ali tem uma questão, né? Mas a gente está tentando, a gente está correndo atrás. Eu aprendi com o Felipe. Eu aprendi com o Felipe a olhar status, os status do WhatsApp. Eles dizem muito. Aí eu preciso contar uma coisa, fazer um parênteses rápido, que outro dia minha filha, vou contar a história da minha filha, porque é que eu posso contar, né? Que aí não tem... ela foi fazer um status, ela fez um status enorme, assim, que era um vídeo, né? E vai virando vários videozinhos, né? Que era ela e o primo aprontando na casa da madrinha. Estou agora explanando geral. Aprontando na casa da madrinha, tipo, eles descobriram uma chave, aí mostrando, filmando tudo. A gente achou a chave da janela, vamos abrir o cadeado, e foram para o telhado. E se filmando o tempo inteiro, falando, ninguém pode ver a gente, que a gente está aqui no telhado, não sei o quê. E eu, como aprendi com meu amigo Ebiatra, que eu tenho que olhar status, eu vendo tudo. Olha. Eu falei, ô garota, tem que aprender a fazer besteira. Pelo amor de Deus. Faz besteira e filma no status. Pelo amor de Deus. Não, são questões novas que a gente está aprendendo a lidar para eles e para a gente. Nossa, os problemas são outros, né? Mas a coisa do status a bagunça é muito legal. Dele. A coisa do status que o Felipe trouxe assim, é muito legal. Eu vejo lá, enfim, eu trabalho também com infância e adolescência na saúde mental e eles realmente colocam ali um pouco o estado de humor deles, né? E, estou me sentindo assim, ou então faz uma enquete que às vezes é meio duvidosa. E isso, são os novos meios, né? Os estados eu ainda não tinha observado, mas como eles não colocam câmera, eles colocam um avatarzinho. Então, isso diz muito deles. E eu vejo que é sempre uma vontade daquilo ali simbolizar a tribo a que eles pertencem. É quase como era uma coisa heráldica, sabe? O emblema da minha tribo. Então, um bota um anime japonês porque ele é da praia do anime, o outro bota coisa meio de terror porque ele é mais do terror, o outro bota a personagem da série porque vê aquela série. Aí, para um grupo, ver uma série legal, ver a outra é ruim, é chata, mas aí o outro grupo já gosta da outra série. Então, eles estão muito se redistribuindo nessas identidades aí virtuais, a partir dessas referências até audiovisuais, do jogo, do game. Agora, essa coisa do status eu vou observar. Agora, a coisa das bolinhas, e eu brinco muito com eles. Eu falo, acho que eu estou vendo as bolinhas flutuantes, meus alunos não têm mais corpo. Outro dia eu perguntei, vocês têm perna? Eu pedi para eles mostrarem a perna. Eu falei, porque eu estou há tanto tempo sem ver vocês, que eu mostra a perna. Ele pedia para levantar, e o aluno botava a perna assim, não, eu tenho. Para brincar com essa coisa assim, da ausência da presença do corpo numa aula de teatro. Porque não estudei isso na faculdade, não aprendi a estudar isso. Eu acho que a gente vai ter que, ao ir se dissolvendo da pandemia, e eu acho que isso também não vai ser de um dia para o outro, assim, né? Vai ser uma coisa se dissipando. A gente vai ter que começar a recuperar essas corporeidades da adolescência, né? Enfim, das infâncias também, enfim, mas também muito da adolescência. Muitos adolescentes adolesceram muito, né, na pandemia. A gente tem um relato assim, de pacientes do consultório assim, que diz que voltaram, agora começaram a voltar para as aulas, né? E não reconheciam os colegas, assim, meninos que trocaram de voz, meninas que cresceram também no peito. E aí, gente, a gente se viu de um jeito e agora está se vendo de outro. Então, e um ano muda totalmente o corpo. Sim, eles, um ano é muito, né? Para a gente aqui, menos o Marquinhos, o resto é, assim,
Um ano não é nada, né? Eu com 44, eu com 45, mesma Não coisa. faz diferença. Agora, de 12 para 13 muda tudo. De 13 Exatamente. para 14 você já não reconhece. E eu Sim, não reconheci mesmo. Eu fiquei É. um ano sem ver uns alunos, aí num dia teve uma reunião em que, por acaso, uma aluna ligou a câmera. Quando ela ligou, eu falei, tem uma outra professora que eu falei, não, é a fulana, é a aluna tal. Eu falei, caraca, É aluna. que isso? Sou eu. É. E o adolescente precisa colocar esse corpo no estar social, né? E aí, como ele não coloca, não está mais dentro de casa, infelizmente, muitos sintomas estão surgindo, né? Muitos sintomas, muito sofrimento, muitas angústias. E a gente vai ter que dar um jeito de recuperar isso, né? Assim, da forma que for possível, né? A gente tem que pensar nessa pós-pandemia mesmo, porque a gente vai ter uma geração aí precisando de muito apoio, e como a gente está falando muito dessa coisa do corpo, e eu falei de alguns conceitos, e pode parecer que esses conceitos são filosóficos, singularidade, corpo, não sei o quê. Não, assim, esse campo de estudo dessa faculdade de dança, essa que chama análise do movimento, é gente que está trabalhando para prevenção de lesão, para recuperação motora, são estudos muito avançados no campo neurológico, no campo da percepção, no campo da corporeidade. Então, tem coisas tipo, sabe, o membro fantasma, o cara que perdeu o braço, mas ele continua sentindo, né? O cara que ele é cego, mas ele desenvolve uma cegueira interior que ele consegue perceber aquele corpo, a ideia de plurissensorialidade, né, que o Hubert Godard, que é um dos caras dessa faculdade, ele fala que a gente nasce plurissensorial, não está separada a visão do olfato. Então, ele fala, alguns estudos mostram que o bebê ele pode nunca ter visto a chupeta, mas ele sente a chupeta na boca. Se ele vê a foto da chupeta, ele vai saber que é dele, porque a visão e o tato estão ali. Então, tem uns estudos muito avançados e muito concretos de que a gente é muito mais do que um depósito de órgãos, né, do que uma caixa fechada. A nossa percepção, o Godard também fala da neurose perceptiva, né, que a gente ativa muito a percepção que é objetiva e simbólica. Eu vejo, eu já estou interpretando. Eu escuto, eu já estou interpretando. Eu sinto cheiro, eu já sei. É pizza. Eu vejo, eu já sei. É uma árvore. Eu escuto, é a música. E existe todo um nível de percepção mais interna, mais sutil, que a gente meio que atrofia. Ele chama isso de neurose perceptiva, que eu acho que é o que essas oficinas, esse trabalho corporal que o Rada faz, que ele ativa, porque você não pode pensar pelo simbólico, pela interpretação, pelo racional, você tem que ativar essas instâncias mais profundas da percepção, da sensibilidade, da escuta mais apurada, e por aí vai. Então, eu acho que é um trabalho, sim, é um trabalho de saúde mesmo, que a gente vai ter que fazer junto nesse futuro aí, que espero que seja logo. Eu estava pensando, você estava falando aqui, eu estava pensando uma coisa. Ontem, eu fiz uma live sobre o brincar e adolescência. Com uma menina do Instagram, que tem um Instagram muito bonito, que é sobre de brincadeiras, que ela faz muitas coisas com papel e coisas recicladas e tal. E aí, ela tem um filho adolescente de 14 e chamou o Theo, que é o filho dela, para fazer a oficina. E a gente falou muito sobre o brincar, né? E adolescente. Sabe que adolescente gosta de brincar? Sabe? A gente ficou... E eu me dei conta como eu me lembrei do Roda, assim, né? Como eu me lembrei das minhas experiências no Roda Gigante, em que a brincadeira era um assunto seríssimo, né? Seríssimo, e treinado, e eu me lembro que eu ficava enlouquecido com os exercícios que eu tentava fazer no Roda e tomava pau, e a galera me dizia, Felipe, é menos, é só você brincar, é só você se permitir errar, né? E como é difícil a gente, para adulto, que é adulto, voltar para esse lugar da bobeira, do brincar, do estar disponível para o outro, para reagir ao que o outro fizer, né? Então, eu acho que talvez uma coisa... eu estou vendo aqui umas pessoas falando aqui, eu abri o YouTube, umas pessoas falando que estão passando isso. Mamãe falou que está passando essa coisa da corporeidade com o seu filho, que começou a pandemia com 11, está acabando com 13, ele cresceu 13 centímetros nesses meses. É a Tina é uma grande parceira do Roda Gigante também. Tina, olha aí. Te amo, Tina, saudades. Ai, te amo também, Tina, não sei, mas te amo, então. Com certeza, vai lá que eu conheci. E aí, mas aí eu estava pensando assim um pouco assim, né?
como é importante a gente também poder, então, se permitir brincar com os nossos adolescentes nesse momento de pandemia, que a gente está mais preso dentro de casa. Mas, então, vamos explorar, né? Eu vi um monte de gente assim, o Roda Gigante tem que vir aqui na nossa cidade fazer oficina, vamos, né? Assim, vamos não, vão, né? O Roda Gigante vai, só chamar, pagar que vai, bora, né? É isso. Mas também vamos hora de aproveitar... passar o serviço, Roda Gigante, passa o serviço aí. Telefone de contato. Mas vamos aproveitar também essa possibilidade de brincar com o seu adolescente, né? Assim, permitir esse corpo estar ativo dentro de casa. Brincadeiras talvez mais desafiantes, brincadeiras com água, brincadeiras corporais. A gente falou muito da brincadeira de luta, né? Brincadeira de mímica, de coisas que mexem muito o corpo, para o adolescente poder experimentar esse corpo novo que está crescendo, né? E essa abstração que também está se desenvolvendo, né? Então, assim, brincadeiras que mexem com corpo, raciocínio, movimento e água e luta podem ser muito legais nesse momento, né? Como um preparo de saída da pandemia, né? Que ótimo, legal. Como é o nome dela, Felipe, dessa pessoa com que você fez a live? A Steph, eu estava perguntando se a Steph, é bem legal, o blog dela é muito bonito, é blog.steph alguma coisa no Instagram. É muito legal, muito legal. Ô, gente, olha só, enfim, a gente começou atrasado, mas mesmo começando atrasado, já fez 1 hora da hora que a gente começou atrasado, infelizmente. Entendi. Então, na verdade, a gente precisa começar a ir embora, infelizmente. E aí, eu queria só deixar aberto aí para vocês darem o recado final de vocês. Estou vendo aqui se tem mais alguma... Não tem mais, tem um delay, né, do YouTube, então as perguntas talvez cheguem depois, mas aí vocês fiquem de olho lá depois para responder. E aí, deixar o recado final, deixar o contato de vocês, seus Instagramers, Facebooks, tudo mais, e aí depois a gente finaliza. Pode começar pelo Wilson, porque o Felipe começou no começo. Não sei como fechar. Eu queria ler só um trechinho aqui de um pedacinho da monografia que eu acho que ele explica isso que eu estava querendo dizer. Por singularidade corporal, podemos entender tanto o indivíduo, atravessado por suas sensações, dúvidas, memória, história, desejos e criações, como o coletivo que com ele se forma e transforma, ou seja, singular ele não é individual, ele está numa rede coletiva. Isso porque essa abertura perceptiva e sensorial constrói corpos mais permeáveis ao vir a ser, ao ser com e ao ser sim. É essa atitude afirmativa e, ao mesmo tempo, com, né? Que é o que a gente fala, a gente não ri da pessoa, a gente ri com o outro. E eu acho que essa é a grande lição do palhaço. Eu não vou rir dele, que é o medo que o adolescente tem de rirem dele. Ele vai rir comigo, isso muda radicalmente a lógica desse sentido, assim, enfim. Sim. Gente, que divertido, hein? Me sigam lá no @médico de jovens, que é o meu Instagram. Eu estava pensando aqui, né, assim, a Cris uma hora brincou assim, nossa, Felipe é um médico melhor depois de ter conhecido o Roda Gigante, eu ter participado da... Eu fiquei pensando que o Wilson falou também, que ele trabalha muito com humor, né, na sala de aula, né? Eu fiquei pensando, gente, como eu trabalho com humor como médico, e eu não tinha me dado conta disso. Só falo besteira, é uma coisa impressionante. Assim, ó, foi agora, aos 22 de junho de 2021 que eu me dei conta disso. E é muito interessante porque eu acho que eu tenho uma boa conexão com os jovens, eu gosto muito de trabalhar com adolescência, né, com adolescentes, com juventude. E eu acho que isso vem talvez desde lá, assim, sabe? Porque quando você ri junto, você conecta, né? De algum jeito, né? Então, gente, estou me dando conta muito disso agora. Como eu faço besteira, mas besteira assim, ó, vocês não imaginam o nível. Fiquei até com vergonha de contar alguma coisa, não vou nem contar.
Eu também, às vezes eu falo umas merdas, umas piadas assim, e eles adoram piada ruim. Então, eu também falo aquela piada bem ruim, que aí eles não riem, mas aí eles ficam me zoando do quanto ruim é a piada, e aí é ótimo, porque aí Não você é? já quebra o gelo. É. E aí eu acho que, então, assim, é, muitos pais também me pedem muitas dicas de como se conectar aos seus filhos, sabe? Parece que a gente desaprende, né? Assim como a gente desaprende a brincar, a gente desaprende como era quando a gente era adolescente, a gente desaprende que a gente gostava de transgredir mesmo, e esse é o rolê, né? Nós somos os adultos, os caras que vão colocar os limites, e o adolescente é o cara que vai transgredir, não adianta, né? E parece que essa conexão às vezes é difícil, né? E aí eu sempre digo para eles, gente, se vulnerabilize, sabe? Fala um pouco da sua adolescência, por exemplo, para o seu filho. Cria uma relação de mão dupla, né? Então, que coisa mais legal do que contar coisas da sua adolescência? E conta, preferencialmente, uma transgressão, né? Claro que a gente vai escolher a transgressão que a gente pode contar, é claro, né? Claro. Mas conte uma transgressão sua. Me lembro que nas oficinas a gente falava muito isso, eu ouvia pelo menos isso, né? Assim, se permita o ridículo, né? Assim, se permita se vulnerabilizar, que é na fragilidade que é a potência do palhaço, né? Então, eu acho que talvez isso pode para a relação também pai, mãe, cuidador de adolescente, educador, profissional de saúde e adolescente, né? No momento que você é absolutamente sincero e um lugar de fragilidade ele é absolutamente sincero, né? Porque você está exposto, nu e cru, pode surgir um negocinho aí que você conecta, né? Então é isso, não tenhamos medo do ridículo, bora brincar, né? Nas oficinas com profissionais de saúde a gente brincava muito, muito, então a gente que é adulto, vamos brincar com as nossas crianças, vamos brincar com os nossos adolescentes. Os adolescentes também gostam de brincar, e às vezes com uma coisa super boba, é o que eles mais gostam, às vezes, sabe? Então, exatamente. Partiu se disponibilizar e entrar no ridículo, que vai dar certo. E para complementar, Felipe, não tenhamos medo da adolescência, né? Eu era uma pessoa que tinha muito medo da adolescência e hoje em dia eu sou completamente apaixonada assim, pelos adolescentes. Eu também, quando eu comecei a dar aula, eu falei, eu não vou aguentar 2 anos. Já estou em 5. Vou me aposentar dando aula para adolescente. Muito legal. Não sei, Marquinhos, Diogo, vocês querem... Gente, eu queria falar que, assim, tô com saudades, né, de vocês todos. Total, né? Me emocionei com a conversa aqui, dos momentos, as lembranças. Tô com saudade da oficina de jovens, que a gente aprendeu muito com essa oficina, assim, tomando na cara mesmo dos adolescentes, que eles falam na cara, né? Não tem... Enfim, agradecer, assim, falar que esses dois profissionais, o Wilson e o Felipe, são duas pessoas que se aproximaram num lugar muito da escolha, né? O Felipe falou da escolha aí agora, né? Então a gente se escolheu em algum momento aí da nossa trajetória, de se acompanhar e todo esse fruto da oficina que gerou. E queria lembrar também aí os seguidores do Felipe, seguidores do Wilson, que nós temos aí nosso Instagram, nosso YouTube, e o Felipe falou muito de brincar aí. Quando a gente começou esse trabalho novo remoto agora, né, a gente colocou o TikTok como uma plataforma inédita para todos nós, né, artistas e pessoas, porque nenhum de nós tinha TikTok, acho que só o Marquinhos tem um para entrar e fazer algumas coisas, mas o Roda Gigante cresceu absurdamente no TikTok, assim, desde que a gente inaugurou para cá, assim. Então, a gente está literalmente brincando ali, mais uma vez, jogando como artista, como palhaço. Então, o ineditismo para a gente é uma coisa, é um campo de trabalho infinito, né? Então, a gente vai e abraça e estamos lá. Então, segue a gente aí, ó. Cada um tem um nome, né? O Instagram é @rodagigante, o outro é roda.gigante, mas estamos nas redes, gente. Sigam a gente. Também e até já, até breve, se Deus quiser, vem vacina. Queria agradecer e lembrar a todos para reforçar aí os cuidados de máscara, vacina, álcool gel,
né? Quem puder ficar em casa ainda, a gente atravessa um período que requer ainda todos esses cuidados. Então, se mantenham vivos, cuidar de si é cuidar do outro. E espero que em breve a gente esteja junto, fazendo tudo isso que a gente falou aqui, se divertindo, trocando, expondo o ridículo, errando, acertando e vivendo. Vai passar, não pirem, cuidem da saúde Não pirem, mental cuidem e da saúde. física. Eu queria muito, muito, muito agradecer. Ó, não vou falar aqui de nós artistas, assim, mas eu vou falar de duas categorias que estão aqui presentes, que eu acho que foi o professor e o profissional de saúde, que tiveram que se reorganizar imediatamente no momento que essa maluquice toda começou, com muito sofrimento. O Felipe, eu sei que também trabalha diretamente ali na linha de frente mesmo, né, com o Covid, aí, com toda essa história que está acontecendo. E queria muito homenagear vocês, né? Homenagear você, professor Wilson, você, médico Felipe. Muito obrigada mesmo. Eu acho que essa parceria, nós artistas também estamos passando por um processo de reconstrução e de reorganização. O Wilson sabe muito bem disso, por ser também um artista, um educador, um professor. Educador, professor, enfim, já estou me embolando nas palavras, mas o que eu quero dizer é muito obrigada por vocês terem topado. Felipe, aí eu sei que você está vindo de um plantão enlouquecido, e está vindo aí, imagino que o dia não tenha sido fácil, mas está aqui com toda essa leveza para discutir com a gente todo esse momento bonito da vida que é a adolescência. Obrigado, Wilson, obrigada, Felipe. Obrigada a vocês. Reforçando o que o Diogo disse, 2 vezes por semana tem vídeo do Roda Gigante no YouTube. Sim. Acompanhe nosso Instagram. Nossas redes sociais são um mistério. Descubra o Roda Gigante nas redes sociais. Em cada rede, um endereço. TikTok tem todo dia, hein? Uma promoção. TikTok todo dia. E tem podcast também, hein? A gente podcast, tá em todos é verdade. Total. Verdade. Obrigada, gente. Foi lindo. Beijo. Beijo, gente. Obrigado. Boa noite. Isso aí. Até a próxima. Até breve. É breve. Beijo. Viva o SUS!